quinta-feira. Gente, eu não tô cabendo dentro de mim. Eu tô explodindo de felicidade. Hoje é dia 6 de agosto e o Gabriel vai nascer. Eu nem acredito, gente. Esses dias mesmo eu descobri que tava grávida. E eu sempre, como se eu tava fazendo os vídeos, né, eu sempre disse que o tempo tava voando, gente. O tempo realmente voou. Hoje eu vou conhecer o rostinho dele. Hoje eu vou poder pegar nele, sabe? Isso assim, tá me matando de ansiedade. Eu resolvi fazer, gente, a cesárea. Como eu tinha feito um vídeo, né? Como eu falei pra vocês no vídeo do parto. Eu tava esperando pelo parto normal. Mas, gente, assim, meu corpo não tá reagindo, né? Não tô tendo sinal nenhum de que o Gabriel tá pra chegar. Eu, como falei também, eu estou extremamente insegura para passar das 40 semanas. Eu já completei as 40 e cada vez que eu penso em esperar mais um pouco, sabe, me dá uma angústia, me dá uma vontade de chorar, assim, e eu não tô segura de jeito nenhum para passar. E como o Gabriel tá prontinho, né, assim, biologicamente falando, então eu resolvi fazer a cesárea. Uma outra coisa que tá acontecendo, gente, é que eu tô inchando demais. Tipo assim, olha só, até minha boca tá inchada. Meu pé tá muito inchado. Eu até coloquei no Instagram. E minhas mãos, assim, eu tô toda inchada, sabe? Eu tô com muito medo da pressão alterar. Até agora não teve nenhuma alteração, graças a Deus. Mas assim, eu tô morrendo de medo, né? Da pressão também. O rio tá muito quente, sabe? E eu tô muito parada. Eu não tenho ânimo nenhum para andar, não tenho ânimo nenhum para fazer nada por causa mesmo daquela dor da síntese pública que continua. Então, assim, juntando tudo, gente, eu realmente optei por fazer a cesárea. E eu só peço, assim, a Deus que nos ilumine, assim, sabe? Que tudo dê certo. Gente, eu só quero meu filho em segurança. Só isso, só isso. Hoje é quinta-feira. Na segunda-feira eu fui, né, na minha consulta e ela fez o descolamento da bolsa para ver se agilizava, né, esse processo do parto normal. Mas, gente, nada aconteceu. Nada mudou de lá pra cá. Então, foi aí que eu optei, então, por fazer a cesárea. Eu queria que fosse agora de manhã, porque eu tô muito ansiosa, né, nem dormi direito, assim. Mas eu não consegui. Na verdade, não é nem que eu não consegui, porque como a minha médica atende de manhã no consultório e hoje é o retorno das férias dela, então ela tem a disponibilidade da tarde. E como era agendado, né, gente? Então deixou mesmo para 5 horas da tarde. Eu vou me internar às 3 e vamos ver como é que vai ser até lá. Eu tenho que ficar de jejum a partir das 9 horas. Na verdade, até as 9 horas eu posso comer. Depois, 11 horas, eu posso tomar um suco coado, né? Não pode ter bagaço de nada, não pode ter... tem que ser bem ralinho mesmo. E depois, nem água eu vou poder tomar mais. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. César também tá super ansioso, gente. César tá dormindo nada, já tem umas 2 noites. E ele foi hoje na obra, porque finalzinho de obra, tá entregando. Então ele foi dar uma olhada, né? E vai voltar pra gente. Ele volta antes do almoço pra gente poder ir pra maternidade. Vamos sair mais ou menos 2 e pouquinho. Mas então é isso, gente. Eu tô muito ansiosa, tô com muita vontade de ver ele, gente. Tô com muita vontade de apertar, sabe? De beijar, de. Ai, meu Deus do céu, sabe? De ver cada detalhezinho dele. Mas, gente, eu tô assim. Sei lá. Sabe? Eu tô meio até boba, assim, por saber que eu vou ver ele hoje, assim. Isso é uma ansiedade enorme, né, gente? Mas vamos lá, né? E eu vou mostrando pra vocês, então, como que vai ser, como é que vai desenrolar isso aí. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Oi pessoal, tudo bem? Gente, estou eu aqui com essa cara de derrota, porque na verdade deve estar no mínimo uns 10-0 pro Gabriel, mas se não for assim eu não vou conseguir gravar, então eu aproveitei que ele dormiu um pouquinho agora. Na verdade, todas as vezes que ele dorme, gente, eu durmo também, porque não tá sendo fácil, mas aí eu resolvi gravar porque senão não ia conseguir gravar esse vídeo tão cedo. Como vocês viram no início, a minha intenção era realmente gravar o dia inteiro do dia do parto, mas, gente, foi muita confusão, foi muita euforia, foi muita ansiedade, eu não consegui gravar.
E aí foi só de manhãzinha mesmo quando eu acordei. Mas aí eu anotei muita coisa e eu vou contar como que tudo aconteceu. Gabriel nasceu no dia 6 de agosto. Foi o dia assim, gente, mais feliz da minha vida. Eu já acordei assim, eu não tava com aquela ansiedade mesmo assim do parto, mas eu tava com muita vontade de ver ele, sabe? Com muita vontade de pegar nele. E eu sabia que naquele dia eu ia fazer isso, sabe? Então assim, realmente foi muito, sei lá, não é a ansiedade que eu sentia, eu não sei na verdade o que eu sentia, mas era uma apreensão mesmo de dar tudo certo, de poder pegar ele realmente e falar que ele era meu. Sabe, essa eu acho que era minha, que era maior, assim, maior ainda que a ansiedade. Eu acho que era isso, era pegar nele e falar que ele era meu e trazer ele para casa porque ele estava bem. Eu acho que era isso, era o meu receio na verdade. César estava extremamente ansioso. Tava aqui em casa a minha mãe e minha cunhada. Na verdade minha mãe ainda continua, graças a Deus, mas já tá chegando o dia dela embora. Eu já não sei eu já não sei nem o que eu vou fazer, mas assim, né, vamos ver o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Mas então vamos falar do parto. Como eu falei no vídeo do parto normal e cesárea, eu estava esperando pelo parto normal, mas eu não iria passar das 40 semanas por insegurança mesmo, porque a minha médica tinha conversado comigo, ela tinha me explicado que eu poderia esperar, mas eu realmente não estava segura para esperar, o meu marido também não, então a gente resolveu que se o Gabriel não nascesse até as 40 semanas, que a gente faria cesárea. Na segunda-feira, dia 3, eu fui na minha consulta, né, com a ginecologista e ela, com a obstetra, né, e ela fez o descolamento da bolsa para ver se acelerava esse processo do parto. E, gente, nada aconteceu. Nada, vezes nada. Eu fiquei esperando qualquer sinal, mas nada acontecia. Então, na quinta-feira, quando eu entrei aí eu já deixei agendado para quinta-feira, caso ele nascesse antes, tudo bem, mas se não, já estaria agendado para quinta-feira, dia 6, que é quando eu entrava nas 40 semanas. E assim foi, como nada tinha acontecido, aí cheguei na quinta-feira, nada aconteceu, então realmente a cesárea iria acontecer. A minha cesárea estava marcada para 5 horas da tarde, eu teria que me internar às 3 horas da tarde e eu teria que ficar de jejum a partir das 9 da manhã. Na verdade, eu poderia comer, né, até as 9 e depois poder tomar um suco mais ou menos 11 horas e não poderia comer mais nada e nem beber mais nada. Mas se a gente for de menos, foi super tranquilo. Então a gente, quando deu 1 hora da tarde, meu marido, vamos. Gente, eu moro a 15 minutos da maternidade. E eu não sei, calma, tem que esperar, não sei o que, a gente vai chegar lá, tem horário pra internar e tal. Mas enfim, a gente saiu mais cedo do que eu estava esperando, a gente chegou lá com um pouco de antecedência, mas não atrapalhou em nada, o processo foi super rápido. Eu tive o Gabriel na perinatal, aqui da Barra, e, gente, pra mim foi assim, uma experiência incrível. A maternidade é maravilhosa, o pessoal é maravilhoso, eu tive um atendimento assim, excelente mesmo, parecia que eu estava em um hotel. Então a gente chegou lá um pouco antes, né, do horário de 3 horas, era para internar às 3, chegou um pouquinho antes, uns 20 minutos antes, não sei mais. E rapidinho a gente subiu pro quarto e aí já veio o enfermeiro com aquela camisolinha linda, né, e aí eu tirei toda a roupa, vesti a camisola e fiquei esperando. Então era para eu descer, né, às 5 horas e acabou que atrasou um pouco, eu desci na verdade às 6 e pouquinho, eu não lembro mais o horário certinho, mas eu acho que deve ter sido em torno de umas 6h10 mais ou menos. E aí quando eles me buscaram, na verdade estava todo mundo muito ansioso no quarto, né, minha mãe, minha cunhada e o César, eles estavam comendo horrores e eu assim com fome, mas tranquila, né, não estavam me perturbando não. E quando eles vieram me buscar, o César assistiu, né, foi o César que foi comigo pro parto e minha mãe e minha cunhada ficaram esperando. Lá tem um lugar deles esperarem, né, pra ver o Gabriel assim que ele nascesse. E assim foi, o César desceu comigo, foi rapidinho, gente, foi super rápido, eu estava na mesa de cirurgia. Até nesse momento, assim, eu não tinha sentido nada assim de medo, nada, mas aí a hora que eu fiquei na mesa, assim, meio que me deu um medinho, sabe? Mas eu assim, pronto, estamos aqui, vamos lá. A equipe da médica era muito legal, todos eles passaram no quarto antes para conversar comigo, mas assim, foi muito bacana mesmo, eles foram, sei lá, me deixou muito tranquila. Anestesia, gente, eu vi muita gente falando que não sentia nada, então eu esperava também não sentir nada, mas acabei sentindo um pouquinho, nada de demais, umas picadinhas assim, sei lá, uma pressão, nada de demais. A sensação da anestesia é horrível, mas horrível mesmo.
porque você vai esquentando, né, a perna, assim, de repente você não consegue mais mexer. Então foi péssimo. Depois da anestesia, eles colocaram a sonda, né, e aí, pronto, chegou aí tava a equipe toda montada, não sei o que. Nesse momento o César entrou e já começaram. Gente, foi muito rápido, o momento que eles começaram até o Gabriel nascer. Eu não tenho ideia, porque me deu um sono, a anestesia me deu um sono, mas eu não dormi. Mas eu perguntei pra anestesista, é normal? Ela falou, é normal. Então assim, eu fiquei um pouco meio perdida assim no tempo, porque parece que eu fechava o olho assim, dava umas cochiladas, mas foi muito rápido. E aí, gente, quando o Gabriel nasceu, eu vou deixar, né, alguns videozinhos aqui. A gente não contratou ninguém especializado para isso, nenhuma empresa, foi o César mesmo que filmou. Então eu vou deixar algumas imagens aqui. E, gente, a hora que tirou, que ele começou a chorar, era ele chorando de um lado, eu chorando de outro, o César do outro. Eu chorei muito, gente, chorei muito mesmo. Era um sentimento assim de alegria, um sentimento de medo, sentimento que a partir daquele momento tinha uma pessoa que dependia, assim, sabe, de mim pra viver mesmo. Enquanto ele tava na barriga, a gente tava tranquilo, sabe? Ele tava dentro de mim, eu tava cuidando dele dentro de mim. A partir daquele momento ele tava no mundo, ele tava exposto a tudo e eu fiquei morrendo de medo. Eu sentia tudo junto, assim. Mas foi uma emoção enorme, gente. Eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar e aí eles tiraram, a médica pediatra me mostrou, trouxe ele assim pra mim, me mostrou rapidinho, mas falou assim, eu vou só secar. Foi questão assim, sei lá, de um minuto, ela do meu lado mesmo, ela secou ele assim, eu fiquei olhando pra ele. E aí depois ela trouxe ele pra mim e ele chorava. Aí quando ela colocou ele juntinho assim de mim, gente, ele parou de chorar. Ele parou e eu não, eu continuava chorando. E ele ficou bem quietinho assim, tá? Ela tentou fazer ele mamar no peito, mas ele não mamou. Ela deixou ele lá, mas ele não mamou naquele momento. E aí depois, logo depois, né, ela saiu pra fazer os testes e tal, o César foi com ela. E aí eles ficaram lá pra fazer a sutura e tal. Essa parte foi a mais demorada, mas também não foi nada de demais. Antes de descer, a minha obstetra tinha passado, e o que acontece? Como atrasou, né, a minha cirurgia, o horário de visitas lá era até as 9 horas da noite. Então a minha cunhada e minha mãe só poderia ficar na maternidade até as 9, já que o César que seria meu acompanhante. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, porque se eu ficasse na sala de recuperação, quando eu voltasse, César já teria ido embora. Aí ela falou, não, mas não precisa de ir embora às 9, pode ficar tranquila e tal. Mas se você quiser, eu te deixo voltar pro quarto assim que você sair do parto, não precisa de você ficar na sala de recuperação. Aí lá tinha enfermeira do lado, eu tava no meu quarto, na verdade, estava quase em frente mesmo pro posto de enfermagem, então tava mais tranquilo. E eu falei pra ela, então, que eu queria subir, eu não queria ir pro quarto de recuperação. E assim foi. Assim terminou a sutura e tudo. Gente, eu só pensava assim, aonde está o meu filho? Aonde está o meu filho? Mas ele tava com a pulseirinha, né? Eu ficava com uma e tinha uma pulseirinha na mão dele, uma no pé, né? Com código de barras, assim como é o meu nome e tal. E o César foi com ele e eu falei com o César, César, não tira o olho dele hora nenhuma. Enquanto você não identificar alguma coisa que você sabe exatamente que é ele, não tira o olho dele. E, gente, a hora que ele veio assim, né? Aí eu fiquei lá olhando ele e tal. Ele é a cara do meu marido. Eu não sei se é porque agora eu acostumei que ele mudou um pouquinho, mas é a cara do meu marido. E César tem a falange do dedo mindinho assim torta, gente, até isso ele tem. César também tem um dentinho assim, sabe, na orelha, ele também tem na mesma orelha. Então assim que eu já comecei, ai amor, isso é seu, ai amor, isso é seu. E a gente não tinha nada meu. Na verdade, tudo que era meu estava interno, era só genética, era só sangue, tudo. Não tinha nada de aparência, nada de externo, de fenótipo, nada parecido comigo. E aí eles terminaram e tal. Então, assim que terminou, eu saí da sala e só esperei o moço da maca vir me buscar e já me levou pro quarto. A sensação que eu tinha, gente, durante a cirurgia foi muito, assim, tranquilo, assim, não teve nada que me perturbou, nada que eu não senti mal, não senti nada. Eu só senti um pouquinho de sono, mas assim, nada de demais. A gente subiu pro quarto, então já tava minha mãe lá e tal. É protocolo da maternidade, a criança ficar 2 horas na incubadora. Então eu cheguei no quarto bem antes do Gabriel, então assim, pra mim foi uma eternidade até ele chegar. César desceu umas 200 vezes lá no berçário pra perguntar. A gente tava no quarto andar e o berçário era no terceiro ou no segundo, não lembro mais. E ele desceu lá umas 200 vezes pra perguntar, tá na hora, até que eles subiram.
assim que eu voltei da cirurgia, essa foi a parte mais chata, porque eu tive que ficar deitada, né, assim, na horizontal mesmo, não podia ficar inclinada nas primeiras, se eu não me engano, 6 horas. Então eu não podia levantar, né? E aí eles trouxeram o Gabriel pra mamar e eu não tinha posição pra dar mamar pra ele, gente. Primeiro que eu tava anestesiada, né? Minhas pernas ainda não tinham voltado. A anestesia demorou pra passar mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas. Então, não, umas 3 horas, foi um pouquinho mais. Porque Gabriel chegou, uma perna já estava voltando, a outra não. Então eu não tinha posição, então eu virei o tronco um pouquinho, mas eu também não podia forçar demais a cirurgia, enfim, então essa foi a pior parte, porque ali ele já pegou no peito de uma forma errada e meu bico rachou naquele momento ali, no primeiro mamada dele, o bico do meu bebê já estava rachado. Então essa foi uma complicação assim que eu tive, eu sentia muita dor, né, quando eu voltei pra casa, mas eu vou fazer um vídeo depois só de amamentação. Mas não foi fácil a amamentação pra mim. Mas eu não ia desistir e eu não desisti da amamentação e agora tá tudo bem. Mas aí eu deixo pra eu falar depois. Então, essa foi a pior parte porque eu não conseguia cuidar dele, assim, eu pegava ele juntinho de mim, mas eu não conseguia, sei lá, pegar ele, sei lá, gente, isso aí, sabe? Eu tava deitada, na verdade, então tava ruim. Ele mamava e dormia, ele não mamou muito. E aí eu já tive o colostro, assim, né, o colostro veio e tal, mas quando foi mais ou menos umas 11 horas, assim, veio a enfermeira porque a pediatra pediu para que ela desse um complemento. Na verdade eu não gostei muito quando ela deu esse complemento, quando a médica indicou esse complemento, mas eu aceitei por causa da minha condição, assim, eu não podia fazer nada por ele, assim, naquele momento, então essa pra mim realmente foi a pior parte. E ele tomou o complemento no copinho. Doeu meu coração, mas, gente, se era o bem dele, eu ia aceitar de qualquer forma e isso foi feito. Quando foi mais ou menos umas 2 e pouco da manhã, foi que eu fui liberada para comer. Então a moça veio e deixou o meu lanche e eu pude sentar. Eu não sentei, né, totalmente, mas eu inclinei um pouquinho. E aí eu peguei ele no colo, assim, sentada mesmo, e dei de mamar pra ele. Meu peito já estava rachado, mas eu não senti dor naquele momento não. Mas já estava bagunçado o negócio. E aí ele dormiu a noite inteira, assim, foi um anjinho mesmo. Aí veio a enfermeira depois, vou levar ele pro berçário pra você descansar. E eu, não? Parecia um carcará, sabe, assim, não, ele vai ficar. E assim foi, ele ficou comigo. César tava lá, então a gente passou a noite. César trocou a fraldinha dele, foi o César o primeiro. E isso, assim, eu perdi pela cesárea, né, de não poder fazer esse tipo de coisa. Mas César tava ali, fez, deu tudo bem, tranquilo, beleza. No dia seguinte, veio a enfermeira pra eu tomar o primeiro banho, né, depois. Então o Gabriel nasceu às 18h58 da noite, gente. Ele nasceu pesando 3,225 kg e medindo 47 centímetros. E aí no outro dia de manhã foi que eu fui tomar banho, veio a enfermeira. Quando eu levantei, não senti tontura, né, sei lá. Não senti nada disso. Eu só senti, assim, meio estranha, né, porque tava, sei lá, tava cortado, enfim. Então eu andei um pouco devagar, assim, até chegar no banheiro, porque eu tava parada desde então. Mas eu tomei banho sozinha, lavei o cabelo, enfim, e já coloquei a cinta. Eu pedi pra colocar a cinta. A enfermeira me ajudou. Como eu disse também no vídeo da mala maternidade, eu não comprei uma cinta muito apertada, eu comprei uma cinta grande e ela ficou confortável, assim, ela me segurou, mas ela não me apertou. E fez toda a diferença, gente, porque assim que eu coloquei a cinta, eu me senti muito mais segura pra caminhar. E aí depois que eu coloquei a cinta, gente, parecia que eu não tinha feito nada. Parecia que o Gabriel tinha sido teletransportado. Tirou ele da minha barriga e colocou ele aqui do lado de fora. Eu não sentia nada. Já comecei a andar pra lá, pra cá, já peguei ele no colo, já dava de mamar, então assim, eu já cuidei dele a partir desse momento. Só não cuidei realmente na noite que ele nasceu. Então a cinta pra mim realmente foi muito importante. Ela dá uma sustentação mesmo e ela não tava me apertando, ela não tava me incomodando. Eu usei a calcinha, aquela calcinha absorvente, eu amei aquela calcinha, eu achei ela muito legal.
mas eu usei ela só no primeiro dia na maternidade, né? E no segundo dia, quando eu saí da maternidade, também eu saí com ela, mas eu cheguei em casa e já troquei, porque meu sangramento foi mínimo, gente, eu não tive quase nada de sangramento. Nada, tive quase nada mesmo. Então, assim, ela era grande, ela não foi necessário ficar com ela, eu usei absorvente normal. E aí, gente, o que acontece? Quando eu tava lá na maternidade, né, aí veio a moça ensinar o primeiro banho e tal, César tava, aí tava todo mundo, a gente ficou lá vendo e tal, e ele chorava, gente, dá muita dor, dá muita dor. E aí, assim, eu já sabia, né, mais ou menos o que era dar um banho num bebê e tal, e aí ela ensinou e tal. O Gabriel nasceu quinta-feira à tarde, na noite, né, 18h58, e eu saí no sábado, eu tive alta de manhã, mas até que eu saí, até que me liberaram, era mais ou menos 1h da tarde. Então, assim, o meu parto foi muito tranquilo, gente, foi muito tranquilo. A minha recuperação, então, nem se fala. Eu não senti nenhuma dor, eu não andei curvada hora nenhuma, não me impediu de nada. Gente, eu levantava e sentava e deitava, sem problema nenhum, mas sempre com a cinta. A dor que eu sentia na sífise pública era muito pior do que qualquer desconforto que eu senti por ter feito a cesárea. Que nem eu falei, eu não sentia dor hora nenhuma, mas eu ficava assim, às vezes, me policiando para levantar mais devagar, ou para levantar da cama de lado, assim, mais devagar, para poder não ter problema, já que estava tudo certo, né, estava tudo bem, para não ter problema. Então, assim, para mim, a cesárea, a experiência foi tranquilaça mesmo. Eu vou fazer um vídeo também sobre a minha recuperação, né, sobre o que está acontecendo comigo. Mas assim, o parto em si, gente, foi maravilhoso, é uma equipe maravilhosa. Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter feito a cesárea. A não ser pelo fato da primeira noite eu não ter conseguido cuidar dele, mas tinha gente para cuidar, tinha meu marido, então foi tudo tranquilo. Na noite de sexta-feira, o Gabriel também tomou um pouco de complemento e a médica e a veterinária, a pediatra, pediu para que eu comprasse o leite, esse complemento, que é o Enfamil, sei lá, não sei mais direito, eu vou deixar o nome aqui, para eu poder dar em casa até meu leite descer. E eu comprei essa lata super cara, custou R$76, eu acho, e eu não usei nada dele, porque eu cheguei no sábado à tarde e no domingo de manhã o meu leite já tinha descido, e tinha descido muito leite. Então, assim, não tive problema realmente. Uma coisa que é uma lenda, que todo mundo fala, que faz cesárea, o leite demora a descer. Isso é lenda, gente. A minha médica me explicou que o que faz o leite descer é a ausência do hormônio que a placenta produz. Então, em qualquer um dos partos, a placenta vai sair, então esse hormônio vai cair, então você vai ter o leite. Porque aí o hipotálamo, não sei o que, ele reconhece essa queda desse hormônio e libera o hormônio do leite lá, que é a prolactina, né? E aí você tem o leite. Então, isso é lenda. Se você teve cesárea e não teve leite, não foi porque você teve cesárea, foi por qualquer outro motivo, porque o que dá o start mesmo para a produção de leite é a ausência da placenta, e a placenta vai sair nos dois. Então, eu tive leite, tô tendo muito leite, graças a Deus. Gabriel ama muito, e tá tudo muito bem. Então, gente, esse foi o meu parto, assim, foi um parto bem tranquilo, um parto bem lindo, assim. Eu fiquei completamente apaixonada por ele no momento em que eu vi, assim, eu já era apaixonada quando eu vi ele, então parece assim, gente, que o mundo agora se resume a ele, e parece que eu sou capaz de tudo por ele, sabe, assim. E o meu parto, gente, foi incrível, minha recuperação foi incrível, e eu só tenho a agradecer por tudo que está acontecendo comigo, por tudo que aconteceu comigo. Nós estamos super bem, né, eu e o Gabriel, a gente tá assim, a gente tá nos adaptando. Na verdade, o Gabriel tá muito instável ainda, ele não tem uma rotina, eu também não tenho uma rotina, por isso que eu falei que sempre que ele dorme eu durmo também, porque ele exige à noite, gente, eu acordo morta. Eu tava assim, ele dormia, eu ia ver novela, por exemplo, à noite, né, eu ia ver novela e tal, agora não, eu deito e durmo mesmo, porque aí quando ele acorda eu tô extremamente disposta. Agora, por exemplo, ele tá dormindo, mas se eu não gravasse, agora eu não iria gravar, porque parece que não sobra tempo. Meu dia parece ter 3 horas de duração. Mas é isso, a gente tá super bem, tá se adaptando. Gabriel é um anjinho, gente, por mais que, claro que ele chora, claro que ele reclama, mas, gente, ele é um bebê muito tranquilo. E eu tenho também que só agradecer por isso.
E eu vou deixar algumas fotos, alguns videozinhos aqui do parto. E o Gabriel nasceu, gente, extremamente, assim, todo inchadinho, sabe? Ele nasceu assim, todo, sei lá, inchadinho mesmo. Ele tem muito pelo, gente, eu não sei de onde surgiu tanto pelo nessa criança, porque eu não tenho pelo nenhum e o pai dele também não tem. A minha família também não é de ter pelo e a família dele também não é de ter pelo. Eu tenho 2 tios que são peludos, mas assim, nada de demais. E ele é peludinho, mas gente, eu só falo veterinário, que horror. A pediatra disse que vai cair. Então assim, aqui assim, gente, a sobrancelha eu cheguei a emendar com a cabeça, de tanto pelinho. Mas aí vai cair. Então assim, quando eu vi ele, eu achei ele escuro, assim, sabe? Eu achei que ele tava meio roxo, mas não era. Era os pelinhos mesmo, assim, que estavam juntos. Mas ele... Ai, gente, a mãe, né? Eu acho ele muito lindo, assim, eu acho ele muito fofo, ele é muito gostoso mesmo. Então, gente, esse foi o relato do meu parto. Muito tranquilo, muito bom, assim, a minha experiência foi maravilhosa. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que eu tenha esquecido de falar, pode deixar aqui nos comentários. E para as meninas do Instagram, né, que sempre perguntam, é o que mais estão me perguntando aí em relação ao parto. Então qualquer dúvida que tiver também pode deixar lá que eu respondo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou filmar ele um pouquinho pra vocês, pra mostrar como que ele tá. E aí depois eu vou gravar um vídeo da minha recuperação, da chegada dele aqui, dos primeiros dias. Mas eu acho que vai ser um pouquinho mais devagar. Mas eu vou me adaptando, e o Gabriel também. E aí a gente vai se falando, tá bom? Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Gente, eu recebi tanto carinho, que eu fiquei muito feliz. Tantas mensagens positivas, sabe, de vibrações assim positivas, que eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo carinho de cada uma, aqui, tanto aqui do YouTube quanto do Instagram. E eu tô muito feliz e tô feliz também de dividir isso aí com todo mundo, com várias meninas que não me conhecem, que têm um carinho enorme por mim, por ele, por meu marido, pela minha família, enfim, tá bom? Então chega, né, gente? Chega de falar, porque eu vou dormir. Um beijo a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Jurou. Vem, garotão. Vem, bem-vindo. Oh, que beleza. Eu sou bravo. Muito prazer, Gabriel. Vai. Parabéns. Oi, neném. Parabéns. Fazer aqui mesmo. Levanta aqui, pega a coxa. Parabéns. Muito bem. Opa. Gostou? Aê. Olha só, ele parou. Só chegou. Vai lá, você agora vamos trocar? Tá filmando ou fotografando?